Olá pessoal, muito boa noite a todos, muita paz. Bom, dando sequência ao nosso seminário então sobre depressão, né? Na primeira aula nós detectamos a origem da depressão. Por que uma pessoa entra em depressão? Discutimos tudo isso. Na segunda aula nós discutimos como eu posso sair da depressão, o estado depressivo. E na terceira aula de hoje é como eu posso ajudar um amigo, alguém a sair da depressão. Já é uma tarefa extremamente muito mais difícil, porque quando eu quero sair da depressão, eu vou procurar meios e subsídios e formas e maneiras de eu sair desse estado de depressão. Ok? Agora, a tarefa de eu levar alguém, uma outra pessoa a sair do estado de depressão é 1 milhão de vezes mais difícil. Primeiro, não é você. Primeiro, a pessoa que está depressiva, ela tem que se convencer de tudo aquilo que você precisa. Você sabe que hoje em dia uma das coisas mais difíceis é levar um depressivo a um psicólogo? Ele não quer ir. Eu conheço pessoas que passaram por crises muito grandes e nunca procuraram uma ajuda. Não, eu sou forte, eu vou conseguir, porque eu saio, sabe? E nunca sai, na verdade, né? Sempre volta para o buraco. Vira uma coisa chamada bipolar, né? Hora está bem, passou, blum, cai de novo. Hora está bem, blum, cai de novo, né? Parece bêbado. Né? Então, as pessoas são diagnosticadas com transtorno bipolar, né? O que é isso? Hora está alegre, feliz, mas de repente cai lá no fundo do poço e ninguém tira, não quer nem sair de casa, nem falar com ninguém, né? Quero que o mundo exploda, né? Até passa a crise, ela volta, saca? Entendeu? Então, por exemplo, quando eu tomo consciência de que eu preciso mudar, de que eu preciso, então eu vou, né, com a ajuda de algumas pessoas, eu vou lá treinar uma yoga, como eu falei para vocês, treinar um tai chi, fazer uma meditação, mudar a minha cabeça, mudar a minha filosofia de vida. Eu vou... A minha ex-companheira, ela também é formada em psicologia. Então, uma época ela ainda fazia faculdade, né? Ela fazia Unip, e nós fomos a um congresso em São Paulo, da Unip, de psicologia, né? Um fim de semana todo assim. E eu lembro que eu larguei ela de manhã na faculdade, no congresso, e eu fui por São Paulo para 6, e por volta das 6 horas da tarde eu fui lá buscar ela, né? E a hora que eu cheguei lá, eles estavam na última mesa redonda do congresso, entendeu? Todos os grandes terapeutas lá na mesa redonda. Bom, e eu entrei lá e falei, agora que tem que esperar eles escutar esses caras falar, né? Um professor levanta e deu a seguinte declaração, presta atenção. A nossa civilização hoje, ela está num estado de tão profundo poço, de tanta decadência, que o consumo de remédios antidepressivos é o maior do planeta, o maior do mundo. Né? Assim. E o Brasil está nessa escala de ser um dos maiores consumidores de antidepressivo da história. Só que tem o seguinte, a coisa mais difícil é um terapeuta ou um psicólogo tirar essas pessoas da crise. A gente não consegue tirar. Simplesmente porque a gente não tem o que oferecer de alternativo para essas pessoas. Presta bem atenção. Essa é a conclusão do cara. Falou, se não houver uma mudança de paradigma nos próximos anos, esse planeta vai à extinção. Porque o nível de insatisfação, o nível de infelicidade, o nível de angústia e tristeza das pessoas é o maior buraco que o planeta já cavou. E não tem como consertar. A gente tem que ter uma fórmula mágica, alguma coisa, porque você chega num cara que está depressivo. Por que você está depressivo? Estou depressivo porque minha vida é uma merda, meu trabalho é uma bosta, minha vida isso que tem, Bom, então vamos tirar você da depressão. E vamos oferecer o que em troca? Você vai voltar para o seu trabalho, vai voltar para o seu casamento. Você vai voltar para tudo aquilo que te deixou na merda. Ou seja, a sociedade não tem o que oferecer para você.
Aí o cara vai para droga, aí o cara vai para bebida, o cara se enche de merda. Aí você chega para o drogado, olha, drogado, vamos fazer o seguinte, larga essa droga aí, larga essa vida. Mas tudo bem, eu largo, vou para onde? Eu vou na casa do meu pai que só me enchia o saco, vou para o meu trabalho, aquela escola que eu detestava, o emprego que eu não quero nem ver na frente. Vocês estão entendendo que a sociedade não tem o que oferecer para o ser humano sair da depressão? Isso é planetário, isso é mundial. Os caras estavam falando, essa era a discussão do Congresso. A gente não tem remédio que cure isso aí. Não existe remédio para curar a depressão. Depressão é uma causa consciencial, uma causa estrutural. O planeta está estruturado para levar as pessoas à depressão. Por isso que eu falo, como é que eu tiro uma outra pessoa da depressão? Primeiro eu preciso ver se eu consegui, como é que eu consegui sair da depressão? Né? Aí o indivíduo vai ser bandido, ele vai assaltar, ele vai roubar, ele vai fazer tudo para sair de um estado, de um emprego, de uma coisa que ele detestava. Que ele era escravo. Entendeu? Então, a sociedade e o conselho de medicina, todo esse pessoal aí de psicologia, eles confessaram naquele congresso que eles não sabem o que fazer para tirar a pessoa do buraco. Né? É óbvio que não sabe. O Osho sabe qual é a solução. O Osho falou assim, você traz o cara aqui que um fim de semana eu conserto ele. O Osho fazia isso. Você traz o cara que está depressivo, angustiado aí, que num fim de semana eu conserto ele. Vocês não sabem o que oferecer. Vocês não têm o que oferecer. Vocês vão oferecer o normótico, ele voltar à normalidade, que é o que levou ele à depressão, né? A vida de merda, a vida de angústia, tudo aqueles valores que ele vivia, o casamento dele que era uma merda, o trabalho, então você tem que consertar essa máquina que deu pane na memória, na psique, para ele voltar a trabalhar na segunda-feira, com saúde e produzindo pra caramba. É isso que a sociedade faz para você. Porque o cara quando está em depressão, ele não produz. Né? Por isso que todas as empresas têm psicólogo no seu quadro de funcionário. Que o empregado começa a dar aquele defeitinho psíquico, né? Começa a ficar mal, vai para o psicólogo. E o que o psicólogo tem que fazer? Fazê-lo tornar produtivo na segunda-feira. É esse o modelo da psicologia. Não é fazer o cara feliz, não é fazer o cara se realizar como ser, como alma, como tudo. Bom, tudo isso porque aquela frase do Nietzsche está correta. Deus está morto. O que tem que renascer nessa civilização para a gente tirar a humanidade desse buraco? Pode notar que todos vocês que estão na minha frente são infelizes. São infelizes em alguma coisa na vida, não se realiza. Claro, se você se realizou, ótimo, perfeito, mas a maioria está lá, sem saber o que fazer, para onde eu vou, dou para quem, transo com quem, sabe? As pessoas vão perceber que não adianta transar. Transar é aquela bola de neve que o cara não sai do buraco. Roda, 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 está no mesmo lugar na segunda-feira. Roda, roda, roda. Porque são coisinhas passageiras que não preenchem vazio de ninguém. Sexo não preenche vazio de ninguém. Saca? Não esclarece absolutamente nada de ninguém. Então, como que nós vamos tirar um cara da depressão? O que nós vamos oferecer para ele? Então, vocês sabiam que numa cadeia, por exemplo, ou numa clínica de drogados, nenhum terapeuta tira o drogado da droga? Não tira. Eles se confessam que de cada 10 drogados, 2 se libertam. E esses 2 vai para a igreja. É Jesus Cristo que tirou ele da droga, não é o terapeuta. Na cadeia é a mesma coisa. Bandido sai de lá, religioso. Mas não é o terapeuta que tirou ele de lá e mandou para a vida, para trabalhar na segunda-feira. Ele vai roubar de novo se ele sair de lá. Então, você tem que oferecer para essas pessoas aquilo que o Osho sempre diz. Psicólogo não passa de tomate estudando tomate. Essa é a frase dele. Ele tem um livro chamado Psicologia do Esotérico. É o título do livro do Osho. Onde ele vai discutir essa questão
de como tirar o ser humano de um estado depressivo. Ele fala assim, um psicólogo que estudou numa faculdade convencional, ele não sabe o que é o ser humano. Ele não entende nada do ser humano, transcendental, espiritual, avançado. Como é que ele pode? Ele é igual. Por isso que ele fala tomate estudando tomate. Não é alguém vendo de fora o ser humano, olhando o ser humano lá do plano espiritual, vendo tudo, sabendo tudo, tá? Tendo uma visão mais global do ser. Então, esses caras jamais vai tirar o cara da droga. Ou jamais vai tirar o cara de um estado angustiado e depressivo. Porque a causa não foi combatida. Né? Então, você tem que ter alguma coisa para oferecer para o cara. Melhor do que a vida dele. Entendeu? E o que o Osho oferecia? Por que o Ashram do Osho nos Estados Unidos? Presta atenção, vocês vão entender o que eu estou falando. Quem conhece o Osho sai da Índia e vem para o Ocidente. Né? Quem eram os discípulos do Osho? Quem largava tudo e ia morar no Ashram do Osho? 90% era ex-drogado. Certo? E quem me diz que no Ashram do Osho não rolava droga e cocaína? Quem estava lá sabe que isso rolava lá dentro ainda. Pessoas extremamente ricas, extremamente milionárias que não tinham o que fazer com o dinheiro. E totalmente infelizes. Né? Naquela história você vê que vem aquele casal de Hollywood, né, de diretores de Hollywood, bilionário, dá um relógio de $1 milhão para o Osho, cravejado de diamante. Né? Rolls Royce, tinha mais de 130 Rolls Royce no Ashram, que o pessoal doava. A pessoa entrava no Ashram, não tinha o que fazer com o dinheiro, com a grana, tinha aquele cara parado em casa, ela dava para ele. Ele falava, larga aí, uma hora nós usa isso aí para alguma coisa, vende, precisar de dinheiro, a gente vende. Mas o Osho não ia numa loja para comprar um Rolls Royce, entendeu? É isso que vocês têm que entender. Toda a riqueza que o Osho tinha era um contexto, era contextual. A riqueza não era dele, ela vinha por doação. Ela chegava junto com as pessoas que eram 100% vazias. Elas eram milionárias, mas completamente vazias. Então, o que o Osho oferecia que lá fora não existia? Exatamente a alternativa. É a diferença que nenhum terapeuta tinha para oferecer para as pessoas. Era uma vida totalmente diferente, era uma visão do si mesmo totalmente diferente, e era uma busca pelo si mesmo, para resolver de vez essa questão do que eu estou fazendo aqui nesse mundo. É exatamente o que o Buda fazia, eu acordar do espírito. Enquanto o espírito não acordar, a humanidade vai para o buraco. E é muito mais fácil aquela guerra que está lá, com pessoas materialistas no meio da guerra, como Putin e todo mundo, que está com uma visão materialista de mundo, explodir o mundo. Porque não tem transcendência, não tem espiritual, não tem nada. Vamos foder esse mundo então. Se estão me fodendo, vou foder vocês também. Entendeu? Porque as pessoas não estão tendo uma visão transcendental e espiritual. Pode matar, mata 1000, mata 500, é tudo número no papel para os dirigentes. Você vai matar 10 mil soldados, está fazendo a conta, só lá quanto que eu vou lucrar, vou mandar 10 mil, tanto de arma e tal. Soldado faz parte do cálculo só. Eles não estão vendo seres humanos ali, almas, espíritos. Os estrategistas trabalham com números. Você tem que ver. A maior página disso, a maior história disso é quando os aliados foram invadir a França, que é chamado Dia D. Não sei se vocês conhecem essas páginas da história. Tá? A invasão na Normandia, nas praias da Normandia. Aí você vai ver o que é o ser humano ser bucha de canhão para ir na guerra. Os estrategistas falam, bom, nós vamos invadir com tantos mil soldados, a nossa perda é de 70%, mas tudo bem que nós vamos conseguir invadir, eles vão tomar a França, e aí é meio caminho andado para a Alemanha. A gente não vai invadir a Alemanha antes da gente tomar a França, que era o curso para enfrentar o exército alemão. Mas só que a perda era 70%. Agora, tudo bem, quem vai ser o primeiro? Quem vai ser o primeiro que vai lá desembarcar no mar com a... Presta atenção, você tem lá uma praia de mais ou menos uns 100 a 200 metros de comprimento, e depois disso tinha uma falésia, que é um paredão de quase 100 metros de altura. E lá nesses paredões lá no alto, tudo bunker de concreto, indestrutível, com canhão e metaladora. E a praia, toda a praia minada.
arame farpado e minada, mina também. Então você vai ser o primeiro. Estou lá na linha de frente, o primeiro a desembarcar. Você está fodido, cara. Você vai morrer. Porque é tudo contra você. Ou você pisa numa mina, ou o cara com a metralhadora, ou o cara com o canhão. Você está fodido. Quem? Não tem. O cara vai lá a céu aberto. E o cara fala, não, vai você primeiro. Eu não vou, não, vou. Tô bom, não, mas vai você. Se você não for, eu te mato aqui, hein? Você é desertor. Olha, você tem que ir. Porra, veja que política. Olha a escolha que você dá para o soldado. Então é isso que a sociedade faz com vocês. Ela não dá escolha para vocês. Vocês não têm saída. Ou trabalha, ou morre. Entendeu? Lá na Rússia é assim. Vai lá em Pyongyang, né, na Coreia do Norte, né, corta o cabelo diferente do cara, você vai ver o que acontece com você. Só de cortar o cabelo diferente, tá? Então vocês vão entender o mundo que vocês estão. Olha a nossa sociedade aqui no Brasil. Cara, toda a mídia que está aí, né? Você acha, agora chega o Datafolha, me fala que o Lula tem 56%. Cara, tem que ser muito idiota para acreditar nesses caras. O Palocci já falou lá atrás que o PT comprava todas as pesquisas. O Palocci falou. O Lula não sai na rua, ele toma pedrada. Então, tudo é mentira, a sociedade é uma mentira. Nós somos robôs, nós somos enganados o tempo todo. Você está me entendendo? Né? Então, isso é a sociedade em que você vive. E você quer ser feliz, ainda aí o cara entra em depressão, você fala, vai lá. Né? Vai pagar um imposto seu para dar dinheiro para esses filhos das putas. Por isso que os caras, quando entram em depressão, vai procurar outra saída, porque ele não vai voltar para esse mundo que ele não acredita. Ele não vai voltar para trabalhar, para a política desses caras que eles não acreditam. Entendeu? Né? É o mundo que você tem que acordar. Então, o que você oferece? Aí o Osho oferecia outra saída. Os mestres espirituais ofereciam o retorno para dentro. Aquela volta para o interior. Uma maneira de você romper com essa sociedade que está aí, de você ser o maior anarquista em relação a essa sociedade que está aí, a todos os modelos ideológicos, políticos, filosóficos, trabalhistas e tudo mais, romper com tudo isso daí. Agora eu vou buscar a minha verdade, o meu caminho e a minha felicidade. Mas do meu jeito. Não do jeito que esses caras querem fazer de mim. Para eu voltar a trabalhar na segunda-feira? Não vou. Não vou. A primeira coisa mais importante da vida de vocês é o dia que vocês perdem o emprego. Tá? Porque aí vocês vão ser machos o suficiente para construir o seu próprio caminho. Enquanto isso, vocês são androides, são escravos de um sistema montado e não saem e fica esperando a aposentadoria. Só que o dia que você aposenta, você morre. Essa é a lei. É raro as pessoas que se aposentam e depois, agora eu vou buscar a minha verdade. Pô, você já está morto. Eu conto a história de um amigo meu assim. Eu tinha um amigo meu músico, vou contar a história, isso é verdade. Ele trabalha de caixa do Banco do Banespa, aqui em Limeira. E ele tinha uma bandinha, tocava fim de semana, MPB, né? A gente era super amigo, eu dava canja na banda dele, a gente tocava junto. Um dia, ele juntou dinheiro a vida inteira dele para ele comprar um violão Takamine. Era a época que não tinha importação, Então, sério, por contrabando lá dos Estados, sabe? Um violão Takamine. Custava uma fortuna. Eu sonhava com aquele violão também, mas nunca tive dinheiro para comprar. Eu era daquela fase pendurada, dura. Quando ele comprou o violão, chamou todo mundo, vamos tocar aí, olha que coisa maravilhosa. Ia na noite com o violão dele, era o som. Olha, fazia 2 anos, faltava 2 anos para ele se aposentar, nós sentava na mesa e falava, meu sonho é viver de música, rapaz. Olha, falta 2 anos para me aposentar. Olha, a hora que eu me aposentar, Laércio, eu vou o dia inteiro tocar, nós vamos viver de música, curtir música o dia inteiro, né? E eu já tinha chutado o pau da barraca há muito tempo nessa época, né? Laércio, eu era o maior escravo do sistema, pode ter certeza. Eu ralava de 5 horas da manhã até meia-noite, sabe? Eu tinha 4, 5 horas para dormir para resolver lista de exercício de física. Para levar na faculdade. Era foda a minha vida. Né? Bom, o cara se aposentou. Fizemos uma festa na aposentadoria dele de libertação. 2 meses depois ele morreu de câncer.
Ele descobriu um câncer, o câncer não durou 30 dias. Ele morreu. Estou falando que essa é uma história real. Então não adianta você falar assim, bom, quando eu me aposentar, eu vou ser livre, aí eu vou... Sabe? Bom, você pode se libertar, mas em outro mundo. Aqui não. A morte também é um tipo de libertação na marra, né? Você larga na marra o que você está fazendo aqui. Né? Então, um dos maiores problemas de resolver essa questão, não é uma questão simples de ser resolvida, como eu estou falando para vocês. A humanidade não sabe resolver. Os terapeutas não sabem resolver. E eu fui num congresso e eles julgaram de pé junto. Nós não sabemos como resolver. Porque nós não temos o que oferecer para os caras, para as pessoas. Nós não temos o que oferecer. A humanidade tem que acontecer o seu fenômeno, uma mudança de paradigma geral para a sociedade ser diferente, para daí as pessoas serem felizes. Porque você não tem nada para oferecer para as pessoas serem felizes. Você está entendendo? Então, por que o Osho resolvia isso no fim de semana? Ele resolvia mesmo, tá? Ele tinha um trabalho terapêutico que ele fazia, chamava Renascimento. Alguém já participou? Você já participou, Vivi? Com o Léo? Não, do Léo, é... E você? Você participou? É, mas era Osho? A pessoa dizia que tinha aprendido com ele, com alguém. Tá, tudo bem. Não, é o método dele, o lance do método dele. Cara, o cara saía outro. Todo mundo saía outro desse encontro. Não era mais ou menos a mesma pessoa depois dessa vivência que o Osho fazia. Né? Ele rompia. Ele acordava o nego assim, no estalar de dedo. Falava, a alternativa é aqui, ó. Tá? Ele dava, ó, essa é a alternativa. Isso aqui tudo você pode jogar no lixo. Toda a sua vida, seu rótulo, engenheiro, todo esse título que você tem, lixo. Nós vamos despertar o homem verdadeiro que você é. O que você é e aonde você tem que se apoiar. É aqui. Tudo que você aprendeu até hoje é o seu ego. É o lixo que você aprendeu, o social. É o lixo universitário. É tudo. Tá? É um lixo de personalidade. É claro que a gente aprende coisas legais, de medicina e tudo mais. Isso não é ruim. Mas é a formatação da personalidade que ele estava discutindo. Tá? Não é a ciência em si. O Osho nunca discutiu com a ciência. Nunca falou que a Terra era plana. Nunca falou que a Terra era plana. Ele não é idiota o suficiente para isso. Né? Entendeu? Então, mas a construção filosófica da sociedade, aí sim, porque tem guerra, porque a humanidade está nessa pau por causa da construção, essa construção que leva a humanidade, o ser humano a esse estado. Então, não adianta você criar regimes políticos, pegar em arma e tirar alguém que está no poder. Você nunca vai mudar a sociedade em função disso. Por quê? Você não mudou o homem. Você muda o regime, mas não muda o ser humano. Tá? Não existe. Só quando você mudar o ser humano, a sociedade muda. Né? E política. Nunca acredite que política vai mudar o mundo. Ela nunca fez isso durante 10 mil anos de história. Em nenhuma sociedade. Nunca acredite quando um político fala para você. Ele é um grande mentiroso. É uma máfia de poder. Por isso que tem políticos profissionais. Eles fazem 50 anos que eles estão lá. Político não devia ser profissão. Né? Nenhum político poderia se reeleger por mais de um mandato. Essa é a verdade. Você está entendendo? Porque político não é profissão. O cara nem estudou para isso. Né? É o ser humano servindo a sociedade. Isso é política. O ser humano vai trabalhar para servir a sociedade. Mas não para roubar a sociedade. Não para se manter no poder por 50 anos, 100 anos. Entendeu? Então, você tem que mudar o homem. Quando você mudar o homem, fazer esse ser humano acordar, despertar para aquela realidade espiritual, aquela realidade do amor universal dentro dele, todas as atitudes dele vão ser positivas lá na frente. Tá? Então, né, não adianta você sair quebrando em passeata, arrebentando tudo, você não vai mudar o mundo, você não vai mudar o país, você não vai mudar a humanidade. Você tem que se mudar primeiro, você tem que encontrar esse elo que o Osho estava nos ensinando, que o Buda nos ensinou, que Jesus queria dizer. Jesus era um maior anarquista político, cara. Por isso que foi morto e crucificado. Porque ele era um anarquista político contra os modelos impostos pela política romana. Senão ele não seria crucificado. O Buda só não foi crucificado porque ele era o rei.
Vocês estão entendendo? O Buda era o rei. Ele era o cara. A família dele mandava na Índia, naquele setor dele, ele mandava, porque o pai dele era o rei. Vocês estão me entendendo? Mas se fosse um outro Zé Ninguém mudando, brigando contra o sistema, já estava fodido já. Só que a Índia era uma outra coisa. A Índia naquela época era uma outra história. Todo mundo podia andar pelado, filosofar. Que a Índia não é que nem esses países ditatoriais, com extrema ditadura política e religiosa, que era Israel, né? Que era Roma. Né? Você está entendendo? Então, todos os soldados eram fabricados como escravos, como androides, para servir aqueles que estavam no poder. Esse é o nosso mundo. Então, como que você tem, que mecanismo, o que você tem para oferecer neste mundo para o cara ser feliz e ser realizado como espírito, como ser, como alma? Não tem nada. Então, a depressão é uma das maiores expectativas. O Clarlin, ele fala comigo, ele conversa comigo, ele fala assim, ser humano é muito previsível. A gente sabe o que vai dar lá na frente. Né? É muito tá tudo previsível. Ele faz isso, ele faz faculdade, depois vai ficar infeliz, vai ficar frustrado. Não tem onde contar caminho para ele. Ele não vai se realizar nessa jornada que ele está fazendo. Nunca. Então a gente sabe que lá na frente, no meio de tudo isso, ele vai ficar chorando, rezando, pedindo a Deus. E nós temos que ir lá consertar o filho da puta, né? De que jeito que ele vai consertar esse filho da puta? Nem ET conserta. Vocês têm que entender que nem ET muda você. Porque essa jornada na Terra é uma jornada de livre-arbítrio, uma jornada de escolha. Você faz as escolhas. Só que sabe qual é o maior problema? A gente não ter escolhas. Você nasce no Brasil, o que os caras têm para oferecer você? Tinha a religião católica, você ia lá e ficava rezando, 500, 1000 vezes. Não resolvia, não tirava ninguém da depressão. Aí melhorou, veio o kardecismo, o espírito, você falava com o espírito, vida após a morte. Pô, isso deu uma ampliação para caramba, isso ajudou muito. Porque quando você começa a despertar, a vida após a morte, você tem outros valores. Sabe? Você começa a mudar, isso é o começo de tudo. Essa foi a única falha que o Osho teve. Não ser um mestre transcendental. Um mestre que falava via espírito e sabia o mundo do outro lado. Isso ele não tinha. Mas ele sabia como tirar as pessoas deste foco e colocar ele nesse outro foco. Isso ele sabia fazer muito bem. E quem entrava no ashram dele nunca mais seria o mesmo. Nunca mais seria o mesmo. Né? É o que tem acontecido hoje em dia, porque o meu discurso é muito parecido com o do Osho. Só que eu estou colocando dois viés que o Osho não tinha. O viés de vida após a morte, de espiritualidade e dos ETs. E do extraterrestre, que é uma coisa de momento. Né? É a relação que eu tenho com tudo isso. Por isso que você não tem noção quantas pessoas falaram isso, você mudou minha vida. Você tirou eu da angústia, tirou eu da depressão. O que eu estou oferecendo? O mesmo que o Osho estava oferecendo. Eu estou oferecendo a sua descoberta. Eu estou oferecendo a descoberta de você mesmo. Você vai descobrir quem é você nesse mundo, por que você encarnou nesse mundo e para onde você vai depois da morte. E com essa consciência, você não é mais androide do sistema. Nenhum mestre acordado é androide e serve esse sistema que está aí. Tá? Não tem como. Não existe como. Imagine o Osho trabalhando no banco, de caixa, bancário. Imagine, né? A gente, você vê, o brasileiro é muito complicado. Você vê, se você pega os grandes médiuns nossos aqui, todos eles trabalhavam no sistema, né? Chico Xavier trabalhava no sistema, o Divaldo trabalhava no sistema, mas até quando? Até quando ele teve condições de criar uma vida totalmente alternativa? Eu também, até quando? Quando eu tive maturidade, que quando a gente é jovem, a gente não tem maturidade. A gente tem mediunidade, mas não tem maturidade. Porque nós construímos uma jornada, eu construí uma jornada dentro da Unicamp, para você chutar o pau da barraca, falar, não é isso aqui, eu vou largar tudo que eu, né, todos esses valores que eu construí, que eu labutei muito para conquistar, agora eu vou jogar isso no lixo e vou seguir uma outra direção? Não é uma tarefa tão fácil, uma decisão tão fácil para tomar. Tá? Eu quero você ter peito para isso. Entendeu? E eu lembro que nos idos de 82 eu fiz isso. Eu me formei em 80 na Unicamp.
Até 82 eu estava fazendo mestrado. Aí que eu decidi, no momento da minha vida, largar tudo. Largar tudo. Né? Largar tudo. Até fui dar aula no ângulo em Ribeirão, né, Vivi? Até fui dar aula lá, mas era já no finzinho, sabe? No finzinho de chutar tudo. Né? Logo ali em Ribeirão. Então, o Osho me ajudou muito nisso. O Osho. A literatura do Osho, os ensinamentos. Eu fiz curso com pessoas, eu fiz curso com o Prashanto, que era um dos grandes discípulo do Osho, mesmo, morava com o Osho, né? Era o braço direito do Osho, inclusive, trabalhava muito perto do Osho, nos Estados Unidos, depois ele foi para a Índia, quando o Osho foi para a Índia. Né? Então, e nessa parte agora, na parte espiritual, esse contato com esses mestres chineses, mestre Shanli, mestre Quan, o velho Tang, você não tem noção que mudança que deu de característica na minha vida. Mas a hora que entra com os ETs, cara, os ETs arrasam você, os ETs destrói você. Ele destrói toda essa personalidade, todo esse ego que você tem aqui, ele destrói. Ele arrasa. Porque pela primeira vez na história, você está pisando na Lua. Você está pisando em Marte, antes de todo mundo. Você está entendendo? Esse é o lance mais louco da história. Imagine você chegar em Marte agora, a sonda chega em Marte, e encontra uma bandeira do Brasil fincada lá, né? Escrito uma frase assim, né? Eu estive aqui em 22, né? Endereço, por exemplo, Laércio Fonseca. O que os americanos vão pensar? Porra, o brasileiro chegou aqui antes de nós. Como? Né? E eu encho o saco dele, falo, vamos lá, vamos botar uma bandeira. Eles dão risada, porque é a coisa mais fácil de se fazer, tá? Eu já fui muito mais longe do que Marte. Eu já estive muito mais longe do que Marte. Você imagina a gente levar uma bandeira do Brasil e enfiar lá. É possível, mas eles não deixam, que é para não causar encrenca. Imagina o Elon Musk, né? Pô, né? A bandeira do Timão, do Coringão lá, já pensou? Uhul! Corintiano esteve aqui, né? Antes da NASA, antes de todo mundo. Já pensou? Como que esse cara chegou aqui? Então, aí o Osho cita aquela frase: o homem, para sair, ele tem que ficar louco. O que significa isso? Para a sociedade que está aí, nós somos o louco. Que o Laércio fala com o espírito, fala com o ET. Então, eu sou o louco. O normal é aquele que tem um emprego, tem um diploma de faculdade, vai trabalhar todos os dias, volta para casa e tem uma família. Ainda filhos, cachorro, pet, tudo bonitinho. Então, existe o normal e existe o louco. Aí vem o Raul Seixas, né? Eu prefiro ser um louco nessa sociedade, considerado um louco nessa sociedade, do que o normal que fabrica bombas. Essa é a frase do Raul. Entendeu? Então, a depressão só se cura se você levar as pessoas a uma mudança radical em suas vidas. Estou falando mudança tudo. Tem que largar, às vezes é largar a esposa, largar a família, largar trabalho, largar tudo, porque isso é o que faz o cara ficar depressivo. Às vezes é a esposa, a família que faz ele ficar depressivo. É aquela prisão, aquela condição, aquele casamento falso, aquela família falsa. Tudo é falso. Acabou o amor, não tem sexo, não tem prazer, não tem mais porra nenhuma ali. Aí ele está preso, é o sistema, ele tem que trabalhar, tem que pagar a conta dos filhos, tem que pagar o colégio, ele está preso, está amarrado. Ele não pode fazer mudança nenhuma. As pessoas, a sociedade criou uma prisão tão grande que impede as pessoas de fazer mudança. Por isso eu fiz uma escolha da minha vida lá atrás, eu nunca me casei e nunca tive filho também. É uma maneira de eu não ter essa prisão, essa amarração para me prender a um conceito que a sociedade construiu. Família. Tá? O Osho fala, a família é a primeira célula cancerígena da sociedade. O câncer começa aí na sociedade, na família.
né? Entendeu? Então, nós temos que eliminar. Por isso que o ashram do Osho era uma comunidade, era uma comuna, mas não tinha família. Né? As pessoas eram pessoas em si que buscavam uma jornada interna. Não tinha nada que aprendia, nada que amarrava, nada que podia preocupá-la, nada que podia levá-la à condição. Entendeu? Os mosteiros eram assim. Os mosteiros budistas, mosteiro Shaolin. O que o cara estava fazendo no mosteiro Shaolin? Você tem que entender que a primeira coisa que o monge fazia era largar tudo, cara. Largava a família, largava emprego, largava a sociedade, largava tudo. E vou lá no mosteiro, agora eu quero fazer uma coisa completamente diferente. Eu vou buscar. É a única forma de sair da depressão, não tem outro jeito. A nossa sociedade é uma fábrica de pessoas doentes e depressivas. E uma frase inventada pelo grande filósofo Hermógenes no Rio de Janeiro, né? Mestre de yoga, professor de yoga, normóticos. O maior doente que existe nessa sociedade é o normótico, aquele que se acha normal, né? Aquele que vota acreditando que vai mudar o mundo. Esse é o maior idiota útil que pode existir na face da Terra. E você liga a televisão, todos os canais de notícia que tem no canal Cabo é 99% política. Política, economia, economia, política. Como você pode acreditar que um planeta desse vai dar certo? Nunca. Você vai ter 99% de pessoas infelizes, pessoas manipuladas, pessoas controladas, ideologias implantadas. Universidade é uma fábrica de ideologia implantada. E nada dessa libertação que nós estamos falando, nada dessa anarquia esotérica espiritual que estamos falando. Não, universidade é uma fábrica de doente mental. Né? Né? Vocês não podem acreditar que a mudança está no marxismo, está no capitalismo, está nisso. Não está em lugar nenhum, a mudança está nos grandes mestres. É esses caras que têm a fórmula. Entendeu? Não adianta insistir. É a Revolução Francesa. A Revolução Francesa é o maior exemplo dessa mediocridade. Você tira a elite do poder, aquela revolução da plebe, queda da Bastilha e tudo mais, patati, patatá, e elege quem no poder? Napoleão Bonaparte. Pô, considerado o primeiro anticristo na história, no sentido prático da coisa, né? Então, não tem. Você, pela política, você não mudou o ser humano. Você colocou, o ser humano continua os mesmos idiotas. Você tira um idiota e assume um outro idiota no poder. O nosso planeta não é liderado por seres mestres iluminados, mestres ascensionados. O nosso planeta é liderado por pessoas mais medíocres e idiotas que podem aparecer na face da história. Né? Que é o chamado populismo. Né? No Brasil se elege só quem é popular. Né? Então isso se chama populismo. Né? Você está entendendo? Se a pessoa não for popular, ela não é eleita. Não tem propósito. Você tem propósito. Você sabia que eu vou votar? Quem sabe que partido você é? O cara vota na pessoa, ele não vota em partido, ideologia. Né? Ele vota em pessoa. Né? Então, depressão é todo este mundo do jeito que está. É um mundo inteiro em depressão. Construída por essa forma de existir, por essa forma de estar, por essa forma de viver. Agora, pergunte o que os monges faziam para sair dessa estágio. Né? Então, vamos supor que eu vou lá no ashram do Osho. Vamos supor que o Osho estava vivo. Né? Chego lá, falo, mestre, eu quero pedir sâniase. Eu quero entrar na comunidade. Então, tudo bem, ele vai fazer 3 coisas por você. As 3 primeiras coisas. 3 primeiras mudanças. Vocês podem fazer isso, se vocês quiserem, tá? Não precisa entrar em mosteiro, não, tá? Certo? Vocês todos podem fazer isso que eu vou acabar de falar agora. Tá? Primeira coisa. Ele mudava o seu nome. Tá? Ele apagava aquele nome velho que você tem e te batizava com um nome novo. No meu caso, eu fui batizado de Mahalala. Não sou mais o Laércio, físico, formado pela Unicamp. Né? Sou mais isso. Eu vou ser agora um contatado
Médium, sensitivo, paranormal, tântrico, apocalíptico. Né? E quântico. O quântico é legal, né? Não. 2. Ele mudava a sua cara. Então, geralmente ele mudava o seu rosto. Raspava a sua cabeça. Isso aí era o costume, né? Mas hoje não precisa fazer isso, não. E ele mudava uma coisa muito importante, que vocês dão muito valor aqui, tá? Nessa sociedade. Gastam milhões por causa disso. Uma botinha Louis Vuitton custa 10 milhões, né? 10 mil. Mudava a sua roupa. Metia um traje laranja em você, uma roupa jogada lá e acabou. Serve para 24 horas por dia, para o ano inteiro. Baratinho pra caralho. Quando você se olhava no espelho, você percebia que você não era a mesma pessoa de antes. Quando você acordava, você não ia no mesmo trabalho, na mesma função que você era antes. Você era outra pessoa. Se você olhava no espelho, não via mais a mesma pessoa de antes. Então essas mudanças são mudanças psicológicas. E elas fazem toda a diferença para te mostrar que você está num novo caminho. Né? Numa nova jornada. Ninguém sai da depressão trabalhando no mesmo emprego o resto da vida. O mundo exige mudanças, o caminho espiritual exige mudanças. O Osho, não é nem Osho, é Buda. Buda dizia, não existe crescimento sem transformação, sem mudanças. Não existe. Ninguém continua fazendo as mesmas coisas e encontra o caminho. Porque o caminho, a vida dele toma 80%, 90% da vida dele. A hora que ele vai fazer alguma parte espiritual, já está morto, cansado, dorme, ronca. Não tem energia, porque ele gastou toda a energia na vida normal dele, no trabalho normal dele, na subsistência normal dele. Né? Entendeu? Então, não adianta a gente insistir naquilo que nunca deu certo em nossa humanidade. Não adianta. Se vocês quiserem, pode, mas nunca vão ver ET, nunca vão abrir televisão, nunca vão ser felizes realmente, no sentido de uma felicidade esotérica, transcendental, descobrir quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, é uma aventura mesmo real. Né? As igrejas deveriam fazer esse papel. Elas deveriam mudar a sociedade, porque eles tiveram poder para isso. Mas o problema é que a igreja não tinha conhecimento. Eles nunca tiveram conhecimento ao longo da história para fazer essa revolução. Né? E os mosteiros no passado, eles não convenciam todo mundo, né? Quem que era budista? Quem que largava todo dia para o mosteiro? Um bilionésimo de porcento das pessoas que realmente estavam na busca da mudança. Né? Eu lembro de uma cena interessante do filme do Marco Polo, onde o Sem Olhos ele é capturado pelo Kublai Khan, né? E o Kublai Khan ele é levado na frente do Kublai Khan, né? O Kublai Khan serve chá para ele e fala assim, você tem duas opções, ou você se torna um mestre e ensina essa sua técnica de artes marciais para os meus guerreiros, ou eu vou te matar. Ele deu risada, você, com essa cara, você vai me matar? Não existe homem neste planeta que pode me matar, muito menos você. Ele ficou todo grudado, né? Mas eu sou o rei. Você é porra nenhuma, ele falou assim. A única coisa que você pode fazer é matar esse meu corpo, destruir esse meu corpo. Mas eu, jamais você será destruído. Não existe um homem na terra que é capaz de me destruir. E você muito menos. Você pode matar esse meu corpo, mas e a visão transcendental que ele tinha da alma, do espírito? Você nunca vai matar. Aí ele ficava fudido, né? O Kublai Khan ficava puto da vida com a sabedoria dele. O Kublai Khan, ele era muito inteligente, ele era um puta estrategista. Ele falou, porra, não posso largar esse cara. Esse cara é um gênio em artes marciais e é um gênio em filosofia, sabe? Eu estou aprendendo pra caramba com esse cara. O Kublai Khan é filha da puta, cara. Ele era um estrategista militar do caralho, mas ele não destruía quem podia dar sabedoria para o reino dele, sabia?
Hã? Não, ele falou assim, pô, não posso destruir esse cara. Né? E ele era inteligente, quando ele chegava numa cidade, por exemplo, que ele invadia, tudo que não prestava ele matava, bucha de canhão. Né? Agora, artesão, né? Isso, cara que tinha um talento, tinha tudo. Quem está chegando agora? Ah, o Enoque. Né? Tudo. Ele pegava para ele, não, você vai servir meu reino aqui, você vai trabalhar para mim. e aí, o que aconteceu? Teve uma hora que ele fugiu, né? O Senhores fugiu, lembra? Fugiu, matou o general, o melhor negro fudido dele, ficou puto, aí fugiu. Aí o Kublai Khan não tinha ponto de fugir, o Kublai Khan pegou ele, né? E trouxe ele de volta. Aí cegou ele cegou a partir daquele momento que, né, você vai ficar escravo para mim aqui, né? Cego você não vai, né? Aí você vai ensinar a sua arte, senão... Sabe como que ele aceitou? Ele não ficou temendo porque o cara ia matar ele. Ele falou, ó, é o seguinte, ó, vou fazer o seguinte, se você trabalhar para mim e ensinar o meu exército, eu vou poupar aqueles 10 templos taoístas com todos os textos, toda a sabedoria que está lá. Agora, se você não trabalhar para mim, amanhã eu vou mandar queimar e destruir todos aqueles templos, todos os papéis, todo o conhecimento que está lá. Foi por isso que ele falou, puta, todo o conhecimento da China, toda a sabedoria dos mestres taoístas está nas minhas mãos. Então, foi por isso que ele cedeu. Foi por isso que ele cedeu. E você sabe, né, que o Kublai Khan, os mongóis, montou o império na China por mais de 350 anos. Sabiam disso, né? A China se libertou quando começou a decadência do Império Mongol. Oh? Sobraram, essa é a história da China. Quando o Kublai Khan invadiu, ele começou a destruir o foco de rebeldia, né? Porque os monges eram muito marciais, né? Shaolin também, Shaolin lutou muito com os mongóis, entendeu? Né? É, a história... Ju, tem perguntas, Juliana da Silva Sauro? Não? Vocês têm perguntas, pessoal? Vocês têm uma outra solução que vocês gostariam de me colocar para resolver o problema da depressão da humanidade? Sim, seria entender que a pessoa precisa de mudança. Sem mudança, não há solução. Porque a primeira mudança é no foco. Por exemplo, desejo. Eu já expliquei para vocês na primeira aula que o que leva uma pessoa à depressão é o desejo. Agora, o que a nossa sociedade faz com você? Liga a televisão para você ver. 24 horas por dia, compra na Casa Bahia, compra. Ela está promovendo o desejo em você 24 horas por dia. Ela promove a competição da beleza, aquela roupa, a menina tem que ser com aquela roupa fantástica, ela tem que ser linda, maravilhosa para ir para a balada. Certo? E aí ela tem que consumir, ela tem que comprar. E para comprar ela tem que trabalhar, tem que ir na empresa, ficar lá trabalhando. Essa é a prisão do que o sistema oferece para você. Entendeu? Então, você tem que ter mudança. Se você não tiver mudança de foco, você nunca vai ser feliz. Você nunca vai se realizar como ser. Entendeu? Porque você é um escravo. Você trabalha 10 horas por dia. E não importa o trabalho que você faz. O ser humano está escravizado. Às vezes o meu trabalho, como vocês estão, vocês cuidam da saúde e tal, é legal, é um bom trabalho, só que você é um escravo. Você não está se libertando. Nós teríamos que ter um outro jeito de fazer medicina, um outro jeito de... Sabe? O ser humano tem que acordar, ele tem que ter um caminho para ele despertar. Entendeu? E o que eu estou falando aqui, não é eu que estou inventando tudo isso. Isso era o discurso de Buda, certo? Isso é um discurso do Buda. Por exemplo, vou contar uma história para vocês, real, do Buda. Né? Essa é muito legal. Né? O Buda pregou por mais de 50 anos. O Buda se ilumina com 35 anos e morre com 85 anos de idade. Então veja quanto tempo ele pregou. Não é que nem Jesus Cristo pregou 3 anos e depois morreu. Né? Então ele teve uma história muito longa. E ele peregrinava por uma região da Índia ali, né? Ele peregrinava, ficava andando. E um grupo de discípulos com ele, né? Ele nunca teve um mosteiro que ele sentou e falou, esse é meu mosteiro. O Buda sempre viveu que nem Jesus, andando. E ensinando, andando e ensinando. E toda vez que ele passava, todo ano, ele passava numa cidade.
E ele nunca entrava, ele ficava fora da cidade, né, junto à natureza e tal. E as pessoas da cidade iam ouvir o Buda falar, o discurso de Buda. Então, todo dia no mesmo horário, o Buda fazia um discurso, certo? E aí, ele sentava, começava, outra pessoa sentada em volta dele, um grupo, né? E 15 minutos depois chegava uma carruagem, blá, 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 o cara muito rico descia aquela roupa toda, aí sentava e ficava escutando o Buda falar. Mas ele ficava olhando no relógio, não tinha relógio de pulso, claro. Ficava olhando na ampulheta, na ampulheta. 2.600 anos de Cristo, não tinha relógio de pulso, né? Passava assim, no máximo uma meia hora, ele levantava, pegava a carruagem e ia embora. Nunca perguntava, nunca fazia pergunta, ou fazia uma outra pergunta e se mandava. E isso, por anos e anos a fio, ele nunca pegava uma palestra inteira. Ok? Aí, calhou de Siddhartha Gautama, com 85 anos de idade, deixar seu corpo naquela cidade. Então o Buda, olha que interessante, conta a história, isso é uma história que está no livro do Buda, né? Nesse dia o Buda fez o seu último discurso com as pessoas, com o povo, e aquele homem não apareceu. Nesse dia ele não apareceu. Aí, Siddhartha Gautama, o Buda, reuniu os discípulos e falou assim, olha, hoje é o último dia que eu vou permanecer entre vós, né? Estou deixando esse corpo para entrar no meu derradeiro Samadhi. Vocês têm alguma pergunta ainda que vocês queiram fazer para mim antes de eu partir? Todo mundo olha para a cara do outro. E o Ananda, né? O Ananda fala para o mestre, não mestre, já convivemos tanto com o senhor que nós não temos mais nenhuma pergunta de fazer. Pode partir em paz. E aí o Buda, ele se afasta uns 100 metros do grupo, senta embaixo de uma árvore e abandona o corpo conscientemente, entrando no que os hindus chamam de um derradeiro Samadhi. Passado uma meia hora dessa história, chega o cara com a carruagem. Cadê o Buda? Cadê o Buda? Eu preciso muito falar com ele, tal, tal. O cara falou, poxa, o mestre esteve aqui diante de você por mais de 50 anos. E eu nunca entendi, nós nunca entendemos que você sempre chegava, né, depois que o discurso do Buda tinha começado, e antes dele terminar, você subia nas coisas e ia embora. Por quê? Assim. Ele fala, não, é que eu sou um rico comerciante, tenho um comércio muito grande na cidade, e o Buda acha de fazer um discurso exatamente na hora que o meu comércio está mais cheio. Então não podia largar o comércio dele lá, sabe? Para vir ouvir o Buda fazer discurso. Da mesma forma que vocês não podem largar o que vocês estão fazendo para vir ouvir o Lalá falar aqui. Ou para vir um mestre falar alguma coisa aqui, você está entendendo? Porque vocês têm compromisso, vocês têm uma vida lá fora, vocês têm uma sociedade acontecendo, né? Às vezes eu ir na balada amanhã, é mais importante, sabe? Eu tenho uma viagem que eu vou tirar, sabe? Então eu tenho coisas, prioridades mais importantes. A sociedade criou um monte de prioridades na vida de vocês que não serve para bosta nenhuma. Para afastar vocês de uma verdadeira busca, do verdadeiro conhecimento, que é o chamado Maya. Vocês estão iludidos pelo universo de Maya aqui nessa terra. E aí então, ele falou, quero falar com o Buda. Então fala assim, infelizmente, meu amigo, você me desculpe, mas o nosso mestre acabou de entrar no derradeiro Samadhi. Então, né, ele virou as costas, foi tristemente embora. E Ananda conversa com seus discípulos dizendo assim, todo mundo vem perguntar, o que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele? Ele falou, olha, este ser teve o mestre diante dele por muitos e muitos anos, mas não soube aproveitar. Certamente, essa alma continuará perdida por séculos e séculos e por muitas encarnações. Né? Uma vez, vocês verem o que é a nossa responsabilidade. A Vivi conhece. Você lembra da professora de yoga lá de Ribeirão, né? Regina, que depois foi morar em Franca. Né? Eu estava em São Paulo, e eu já tinha umas experiências de ir dar palestra em outros lugares e ter 2, 3 pessoas. Em uma época que eu estava muito cansado, trabalhava muito. E a Regina me convidou
para dar uma palestra em Franca. E naquela época eu não cobrava nada. Eu ia, a pessoa só me pagava combustível, tal, pegava o fim de semana e ia, né? Aí eu estava tão cansado um dia, aí nós fizemos uma reunião, na sexta-feira a gente fez uma reunião espiritual lá em São Paulo, e antes do mestre incorporar ele parou do meu lado assim, e eu fiz a pergunta para ele, falei, mestre, olha, o que o senhor acha, né? Fui convidado para fazer uma palestra lá na cidade, assim, longe para burro. Eu tenho andado muito cansado ultimamente, o senhor acha que eu devo ir? Ele falou assim para mim, espere um instante que eu já voltarei com a resposta. Ele saiu, vai embora. 15 minutos depois ele volta. Ele chega para mim e fala o seguinte, você vai? Porque lá tem uma alma, que está necessitando muito ouvir o que você tem para dizer. E se você não for, provavelmente essa alma ficará perdida por toda essa vida. E agora? Você percebeu a responsabilidade? O mestre está preocupado com uma alma. Está preocupado se ia ter 100 pessoas. Porque a gente sabia que a casa dela cabia no máximo 30 na salinha dela lá. Entendeu? Então eu fui, dei a palestra e nem quis saber quem que era a pessoa. Então, às vezes, é a história do Osho. Às vezes cai um livro na mão de uma pessoa, que acorda o cara. Faz a revolução. Quantas pessoas não saíram daqui e foram quando o Osho estava nos Estados Unidos, largava tudo? Quantas pessoas não largou da tudo e ia para a Índia? Atrás do Osho, lá. E quantas pessoas não faziam peregrinações para a Índia? Quantas pessoas não faziam peregrinações para muitos lugares aqui no mundo hoje para encontrar uma resposta? A velha história do The Answer, aquele filme, A Resposta, né? Do Yogananda. Vocês lembram que a gente assistiu muitas vezes aqui? Que é muito legal a história daquele buscador. Não é a história do Yogananda, é a história de um discípulo do Yogananda, que depois é o que controla o ashram do Yogananda e morre com 90 e poucos anos de idade. Escreve mais de 300 livros. Né? Mas veja a mudança de vida. E foi muito engraçado quando ele foi pedir sannyasi para o Yogananda, né? Yogananda olhou para ele e falou, olha, eu só estou aceitando discípulo com pouco karma. Discípulo com muito karma eu não aceito. Que só vai me dar trabalho. O Osho era o contrário, só aceitava discípulo com muito karma. Vocês estão me entendendo o que eu quero dizer? O Osho era completamente contrário do Yogananda. O Osho era exatamente o mestre dos loucos. Certo? Né? Por que ele fez muito sucesso? Porque ele foi muito odiado. Ele foi odiado pelos normais e adorado pelos loucos. Um normal jamais vai aceitar Osho. Certo? Jamais vai aceitar Osho. Osho é um revolucionário. Né? Osho é um Zorba, o grego. Vocês não conhecem quem é Zorba, o grego, né? Entendeu? Pois não. Não tem outro. Eu falei isso ontem na aula de ontem. Como é que por exemplo, eu mudo? É a mesma receita para o outro. Agora eu preciso levar essa consciência para o outro. Por exemplo, né? Como é que eu ajudo uma pessoa que perdeu o ente querido e não é espiritualista? E está numa depressão profunda porque perdeu o ente querido. Essas pessoas só mudavam, só se curavam quando ia no Chico Xavier e recebia uma mensagem do filho. Eu estou vivo, mãe, estou aqui. Tal. E ela aceitava que era o filho que tinha escrito mesmo, porque até a assinatura era igual quando o Chico escrevia, psicografava. Entendeu? Então, não tem outro jeito de tirar essa pessoa da depressão. Não tem psicólogo que tira essa pessoa.
Porque o que levou ela à depressão é uma perda. E o psicólogo não consegue substituir essa perda por nada. Ele não tem o que oferecer. Só remédio para acalmar, deixar o cara dopado. Mas consciência não tem. Então, por isso que esses espíritas curavam essas pessoas, tiravam essas pessoas da depressão. Quando ia numa sessão, recebia uma carta, uma mensagem daquela ente querido que partiu. Não tem outro jeito. Ah. De quem? Não sei quem é. Não sei também quem é, não lê. Não conheço não, tá? Não posso falar nada de que eu não conheço. Uhum. Graças a Deus, não. Sabe o que acontece? Eu já li tanto na minha vida, já estudei muita gente na minha vida. Agora eu estou me dedicando a estudar os ETs, os espíritos. Não tem outra fonte melhor para mim na minha vida. Sabe? Não tem fonte. A gente tem que tomar consciência de quando você tem uma fonte, você não precisa buscar milhões de fontes no mundo. Eles vão falar a mesma coisa. Pode de um outro jeito, mas vai falar a mesma coisa. A verdade é uma só, não tem que mudar. É como você discutir com um terraplanista, né, cara? A Terra é redonda, cara. Quem que vai provar para mim que a Terra é plana? Como é que o cara vai conseguir me convencer que a Terra é plana se eu já saí via Terra redonda e esférica? Eu vi, já saí da Terra muitas vezes. É? Eu sei, eu conheço a figura. Né? Como diz o... Né? Existem idiotas dentro de universidades. Né? Conhece o Richard Feynman? Sabe quem que é o Richard Feynman? Richard Feynman é um dos maiores físicos e matemáticos da história. Saca? Ele que descobriu as transições de Feynman, que hoje é transição de Feynman, a gente está chamando em reações nucleares, sabe? É uma questão difícil, ele era um gênio, prêmio Nobel de Física. Ele tem uma frase, né? Existem muitos idiotas com título de doutor. Né? Essa é uma coisa mais comum, ele falou. Ou seja, né? Um diploma de doutor não lhe reserva o fato de ser um idiota. E tinha muitos que ele conhecia, ele falava. Cara, todo mundo que trabalha com física nuclear é quântico, cara, não tem outra saída. Então, o que a gente tem que entender? O que é o verdadeiro conhecimento? Às vezes você pode ser um grande matemático, um perfeito idiota. Como tem muitos psicólogos e terapeutas, perfeitos idiotas. É aquele caso que a gente foi levar lá que o Divaldo recebeu. Lembra quando foi aquele psiquiatra e a esposa dele, psicóloga, totalmente ateia, na frente do Divaldo, lá que o filho dele tinha se suicidado com um tiro na cabeça? Detonou os dois. E esses dois filhos das putas eram tremendos, sem vergonha, do safado. Como é que esses caras vão tratar pessoas? Você não conhece a verdade, você não conhece a natureza do ser humano. Que tipo de aula universitária ele está dando? Esses caras eles têm tido doutor, se acham assim, ó, um pavão. Eles ficam bem pavão, dando aula, certo? E por que a mulher dele não saiu da depressão? Com toda a teoria, marido psiquiatra. Foi lá no Divaldo, e o Divaldo deu um nó nos caras. Sabe que essas teorias de inconsciente coletivo, essa porra aí que não serve para nada? Quer convencer a mim que eu estou vendo seu filho aqui, falando todas as verdades para mim, que você é o culpado do suicídio, está chamando você de assassino. Aí que está a história. Essa é a verdade. É igual terra plana. Não adianta você chegar para mim, eu estou vendo a terra redonda, e você querendo me convencer que a terra é plana. É a história do Divaldo. Eu estou vendo os espíritos aqui do meu lado. Você quer me convencer que não tem vida depois da morte, que não tem espírito? Vá merda você, porra. Você está me entendendo? É esse o ponto de vista clássico da questão. Se você quiser continuar sendo idiota, o problema é totalmente seu. Mas não me enche o saco. Não me enche o saco. Sabe? Se vocês quiserem esperar a aposentadoria para vocês mudarem suas vidas, vai fundo. Né? Eu vou no seu enterro. Porque 99% dos empregos levam as pessoas a ataque cardíaco, a entupir veia, né? Você está entendendo? Por quê? Porque o cara vive em tensão, vive em estresse. E vive nervoso, vive com o saco cheio do que está fazendo. E não consegue sair daquela situação. A pessoa tem que viver no mundo em paz, cara. Relaxar, tranquilo. Nossa, viver no zen.
Não é fácil, nesse planeta não é fácil. Não é fácil. É raro aqueles que tiveram sucesso em sair fora do sistema e conseguir viver em harmonia, em equilíbrio. Por isso que o Osho falava que era importante as comunidades, as comunas, porque pelo menos as comunas se sustentavam monetariamente e ninguém morria de fome. Entendeu? As pessoas tinham de morar, tinham que comer e vestir, não precisava ser Louis Vuitton, não precisava ser qualquer roupinha que jogava no corpo, estava lá, e o resto era meditar, o resto era buscar, o resto era viver, ter tempo para você viver. Não é só quando você tira férias. Né? Tirar férias é a coisa mais idiota que a gente pode viver no mundo desse, né? Eu preciso tirar férias para poder viver, né? É muito engraçado. Os ETs não entendem isso. Os ETs não entendem isso de tirar férias. Como é que o ser humano pode se sujeitar a essa situação, né? Eles acham que tem raças. Tem algumas raças de ET que vêm visitar a Terra pela primeira vez. Aí que é engraçado. O Clarlin chega para mim, né, e fala, Laércio, tem uns amigos meus de outras raças que nunca vieram à Terra, e estão aqui para conhecer a sociedade, o planeta. Eles não conseguem entender a raça humana de jeito nenhum. E eles vêm conversar comigo, eles trazem o ET para conversar comigo, para tentar entender a raça humana falando comigo, né? Aí eu dou muita risada, né? E começo a conversar com esses seres. Você não tem ver as perguntas que eles fazem. Mas como é que você consegue fazer isso? Eles perguntam até como é que funciona o nosso carro, sabia? Carro? Como é que funciona esses motores? Eu falo, aqui todos os motores funcionam desse jeito, tá? Lá no começo era vapor, era combustão externa. Agora todos os motores que a gente tem, todo o nosso mecanismo que a gente tem aqui funciona por combustão interna, né? Explico para que funciona, para que eles querem saber o grosso, claro, né? E aí eu explico os motores elétricos eles entendem mais facilmente, né? Eles ficam maravilhados, falam, que legal, nossa, que criatividade e tal, porque o motor, a explosão é uma criatividade do cacete, né? Não é uma coisa tão simples inventar motor de explosão interna, não. Vocês que pensam, demorou quantos séculos para o ser humano inventar essa porra, né? Eles estranham, por exemplo, primeiro eles estranham que a gente não vê os espíritos. Eles já ficam super estranhos, né? Eles sabem disso, eles sabem. Mas aí, essa situação que leva o ser humano a esse comportamento muito, né, doido, maluco, tal. Para eles é muito diferente, eles estão visitando aqui, eles estão de uma outra hierarquia, de uma outra experiência de vida, para eles isso é muito estranho para eles. E a maior estranheza é como a gente não consegue sair do buraco. Por que vocês não conseguem? Por que é tão difícil vocês acordar, sair dessa situação? A primeira coisa é saber que você está no buraco, mas as pessoas não sabem que estão no buraco, né? Elas são androides, são escravos. Eu tenho uma palestra, deve estar de graça na internet, chama O Androide e o Rebelde. Tá? Pode assistir quem nunca assistiu, que eu faço essa discussão. Você vai ver quantos anos atrás eu faço essa discussão. Tá? Enquanto o indivíduo não se libertar dessa condição de androide, que é a primeira questão, eu vou explicar uma coisa antes de acabar. Hoje é muito importante essa palestra para vocês. Deixa eu explicar. Isso é um exemplo. Não vou falar, ele não quer que eu fale. Então, sem spoiler. Muita luz, namastê, até um próximo encontro, pessoal.